Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Malvadão. O Mengão que ficou no vice-campeonato do Mundial, mas não tem do que reclamar. Torcidas adversárias não tem o que zoar. Qualquer um time que vir querer falar do Flamengo, é só perguntar, vocês ganharam o quê? Pessoal, vamos com o Globo Esporte de hoje, 18/12, atualizando todas as notícias e informações do Malvadão, que agora tá fervendo no mercado da bola. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente, pessoal. Não se esqueçam também de deixar o seu joinha e a sua opinião. Bora pra notícia. Contra o Paris Saint-Germain, na final da Copa Intercontinental da FIFA, o time do Filipe Luiz lutou, competiu, mas nos pênaltis o negócio desandou. É um sonho insistente. Beira a teimosia, quase um delírio coletivo. Se investe tempo, dinheiro, se investe saúde. Sim, porque sonhos desse tamanho martelam na cabeça e bagunçam o coração. Testam a sanidade. Um sonho de meia-idade, 44 anos, uma prova de fé. Em que a ansiedade caminha na velocidade da luz. 120 e tantos minutos. Nós vamos definir o campeão mundial nos pênaltis. Depois, aqueles 11 metros. Autorizado, bateu! Safonov! Sonho adiado. E o Paris é campeão mundial! Fico triste porque eu não gosto de perder. E dói, vai ser um luto. Os jogadores realmente acreditavam que davam. Hoje não teve aquilo de respeitou demais. Não, os jogadores não respeitaram e competiram. É uma pena acabar assim, né? Obviamente, acaba tendo um gostinho amargo porque tão perto. Se tivesse ganho, ninguém podia falar nada, absolutamente nada. Então a gente tem que sair daqui orgulhoso do que a gente fez, do quanto a gente se dedicou. O PSG é melhor e não se discute. A grande questão era dar um jeito de encurtar a distância. Erro zero, jogo perfeito, finais fazem tudo isso parecer balela. Cruzamento, Rossi, agora ficou, tocou Kvaratskhelia! O Flamengo falhou, sobretudo com o Rossi. É um lance que eu tento cortar, só que eu tampouco tentei cortar para frente porque tentei tirar somente do Kvaratskhelia, a bola escorregou na ponta do dedo e ficou no pé dele, então é isso, acontece. Jogadores levados ao limite. É pênalti pro Flamengo em Doha! Um time que se mostrou capaz de ferir a melhor equipe do mundo. Fé no pé! O elenco foi colocado à prova. Filipe Luiz em teste de fogo contra Luiz Henrique. É de admirar a forma que eles jogam, como eles jogam, bons que eles são. E o treinador, o bom que ele é. Claramente se vê que o Flamengo não é apenas uma equipe vencedora, mas que joga um bom futebol também. É um time parecido com o PSG. Tivemos que nos esforçar ao máximo para ganhar do Flamengo. Nos pênaltis, a derrocada. Com exceção de Nico de la Cruz. Gol! Todos os batedores do Flamengo perderam. Pararam no goleiro russo Safonov. Saul, Pedro, Léo Pereira, Luiz Araújo. Autorizado, bateu! Safonov defende! Depois do jogo, Saul voltou para o campo. Ficou por alguns longos minutos remoendo o pênalti desperdiçado e a derrota. Remanescentes do Mundial de 6 anos atrás, também no Catar,
Arrascaeta, Bruno Henrique e o próprio Filipe Luís esbarraram outra vez no quase. Inevitavelmente se volta a 2019, ao jogo de igual para igual com o Liverpool. Contra o Paris Saint-Germain, o Flamengo foi além e ainda não foi o suficiente. A vontade de colocar a segunda estrela no peito continua. Então, como eu falei, enaltecer a temporada que fizemos e hoje o Flamengo sai daqui de cabeça erguida porque jogamos de igual para igual. Para curar a ferida, só com tempo e merecidas férias. Felipe também quer descanso. Antes, precisa resolver a vida. E sobre o futuro, ainda não é um momento de... Estou ainda com o luto do jogo, mas não depende só de mim. E esperamos que nos próximos dias se arrume. Felipe disse que vai se reunir em breve com o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, e com o diretor José Boto, para tratar do assunto. Tudo indica que ele fica. Enquanto não se define, o que fica é o som do reconhecimento. 2025 do Flamengo com muitos motivos para comemorar, né? Tá ali, ó. Ganhou a Supercopa contra o Botafogo, Carioca contra o Fluminense, Libertadores contra o Palmeiras, o Brasileirão de pontos corridos, 49 vitórias em 78 jogos. Tem que celebrar. Aí, tá reconhecendo esse cara aqui? Para o PSG e, claro, trazendo um pouquinho dos detalhes da parte do Flamengo, que foi bem, mas ficou sem o título. Amiga, bem-vinda mais uma vez ao Tá1. Oi, Jô, obrigada. Um beijão aí para você, um abraço para quem está acompanhando o Tá1. Exatamente o que você falou, assim, né? O Flamengo foi muito bem no jogo, conseguiu levar a partida para os pênaltis e justamente por isso que, acompanhando toda a repercussão dessa Copa Intercontinental aqui na Europa, não foi só o Paris Saint-Germain que saiu fortalecido, saiu em alta depois desse título, que, como você citou, né, um título inédito para o PSG, inclusive o 6º título nesse ano de 2025. Só o Barcelona de 2009 e o Bayern de Munique de 2020, que já tinham conseguido um feito como esse, né, de 6 títulos num único ano. Então agora o PSG se juntou a esses dois clubes. Então não foi só o PSG, o Flamengo também saiu muito fortalecido por aqui, porque o Flamengo vem sendo elogiado, não é só de agora, né, não é só dessa decisão. Desde a semana passada, por exemplo, muitos jornais aqui na Europa elogiando o estilo de jogo do Flamengo, elogiando muito o técnico Filipe Luís. O Luís Henrique, técnico do PSG, na entrevista coletiva ontem, né, depois do jogo, ele falou que o Filipe Luís está preparado para assumir qualquer equipe daqui da Europa. E muitos jornais falando sobre a dificuldade que o Flamengo impôs ao PSG, fazendo com que a partida fosse decidida só nas cobranças de pênaltis. Então, o Flamengo vem sendo muito elogiado aqui. Inclusive, até o Luís Henrique, né, Jô, na semana passada, ele já tinha falado também que não queria enfrentar o Flamengo na decisão. Ele preferia o Pirâmides, do Egito, que foi adversário do Flamengo na semifinal ali, né? Então, ele já não queria enfrentar o Flamengo, sabendo da qualidade. Os times brasileiros vêm sendo muito elogiados por aqui, desde a Copa do Mundo de Clubes, que foi disputada no meio desse ano, né? Então, foi um grande jogo, uma grande atuação do Flamengo, principalmente ali no segundo tempo, né, quando conseguiu encaixar mais o seu jogo, criando muitas dificuldades para o PSG, conseguiu se defender muito bem também o Flamengo quando foi necessário, nas pressões feitas pelo PSG, principalmente ali nos minutos finais de cada tempo, nas prorrogações também. E quando o assunto é o PSG, o título do PSG, todos os jornais aqui falaram muito sobre o Safonov, né? Você citou o goleiro do PSG, 4 pênaltis defendidos. Ele foi contratado na temporada passada para ser reserva do Donnarumma, um goleiro já promissor do Krasnodar, da Rússia. Só que o PSG pagou caro por ele, né? 20 milhões de euros no ano passado. Então ele foi reserva do Donnarumma. Havia uma certa expectativa que ele fosse titular com a saída do Donnarumma, que acabou não acontecendo, porque o Chevalier foi contratado por 40 milhões de euros. Só que ele sofreu uma lesão no tornozelo, o Chevalier. E aí isso abriu espaço para que o Safonov assumisse a titularidade agora, faz pouquíssimos dias. Antes desse jogo contra o Flamengo, ele foi titular em 3 partidas seguidas. Foi muito bem, foi muito elogiado, foi decisivo ontem com a colinha ali dos jogadores, né, como você citou, nas cobranças de pênaltis. E agora a pergunta no PSG né, quem
quem vai ser o titular do Gol no restante da temporada. O Luiz Henrique falou que não quer conversar sobre isso agora não, que depois ele vai resolver. Mas sem dúvida, viu, Jô? PSG e Flamengo saíram em alta depois dessa decisão, desse título do PSG aqui na Europa, viu? Eu volto com você. Com toda a certeza, Julinha. E para o torcedor do Flamengo, acho que só tem a certeza de que o Flamengo vai buscar coisas ainda maiores ou tão grandes quanto o que foi conquistado no ano de 2025. E a grande pergunta é a renovação do Filipe Luís, né? Ontem ele foi perguntado na coletiva e ele não respondeu. Falou, vamos ver, estamos conversando. Então faz algum tempo que eles estão trocando aí informações sobre o que o Filipe quer, o que o Flamengo acha que é uma proposta que o valorize, e eles não chegaram ainda a um denominador comum. Então, não sei se isso é um ponto de preocupação, mas na coletiva não ficou claro ainda, né, Julinha? Tá no Filipe Luís, viu? O que foi, Julinha? Desculpa, não te ouvi no começo. É verdade. E os times europeus já estão de olho no Filipe Luís aqui também. É, né? Porque, mesmo? Como eu disse, o próprio Luiz Henrique falou ontem que ele está preparado para assumir qualquer equipe daqui da Europa. Então, o Filipe Luís é um assunto muito falado aqui. O técnico é muito falado, muito citado, principalmente aqui na Espanha, pela história que ele tem com o Atlético de Madrid, né? Então, assim, o nome dele já vem circulando aqui nos principais jornais europeus. Então, agora ainda mais, né? Depois dessa grande partida do Flamengo contra o PSG, então sem dúvida é um técnico que vai estar cada vez mais no noticiário por aqui. Vamos ver se ele vai renovar com o Flamengo ou não, Jô. Deixou isso em aberto, a gente está acompanhando essa negociação. Julinha, muito obrigada pela participação aqui no Taon. Agora a gente começa a falar de Corinthians e Vasco. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande, trazendo aí informação bombástica de contratações e o planejamento do Mengão para 2026. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações. Eu quero pegar aqui um tweet do parceiro Eduardo Tironi, jornalista, grande jornalista para mim, um cara exemplar. E ele escreveu um tweet, cara, que eu concordo plenamente. Ele botou, perdeu, fato, mas o Flamengo está mais perto dos europeus do que os rivais locais estão do Flamengo. Concordo plenamente. É isso. O Flamengo hoje está muito mais próximo de um grande clube europeu a um clube aqui brasileiro, o Vasco, por exemplo, que é um adversário regional, um rival regional. O Vasco está mais longe do Flamengo do que o Flamengo está para os grandes clubes europeus. Pelo menos eu concordo com o que o Tironi disse aqui e eu gostaria de trazer esse debate para vocês aqui que me acompanham no canal. Vocês concordam também ou não? Exagero? Gente, vamos lá. Recentemente, em 2025, o Flamengo teve 3 duelos com grandes europeus. Bayern de Munique, Chelsea e PSG. O Flamengo empatou com o PSG, inclusive até na prorrogação, 1-1. O Flamengo ganhou e muito bem do Chelsea, jogando muita bola. Foi um espetáculo de futebol. O Flamengo perdeu de 4-2 para o Bayern de Munique. Esse jogo eu acho que o Flamengo foi mal, não pode errar a quantidade de vezes que errou, e o Bayern de Munique aproveitou. Eu acho que foi o pior jogo dentre os 3, sem sombra de dúvidas, mas de maneira geral, gente, assim, é só elogiar o Flamengo e, repito, vai se criando uma casca contra os clubes europeus e o Flamengo vai se tornando normal encarar esses times e vai chegar uma hora que vai vencer. Então, concordo com o que o Tironi disse aí, eu gostaria da análise de vocês, se vocês concordam ou não. Vamos falar agora de parceiro, patrocinador novo. O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o patrocínio de 2 anos com a UAP, tá? Uma empresa nova aí. A empresa vai pagar 11 milhões de reais por ano, ou seja, dá um pacote de 22 milhões de reais pelos 2 anos e o contrato vai valer a partir agora de janeiro de 2026 e contempla a parte frontal do calção do time profissional e do sub-20. Gente, é uma propriedade do uniforme teoricamente assim menos valorizada e o Flamengo vai ganhar 22 milhões de reais em um contrato de 2 anos. Além disso, a marca estará visível nos uniformes de treino e aquecimento
backdrops de entrevistas, que é aquele painel que fica atrás dos jogadores, treinadores, enfim, ônibus oficial e placa nos CTs e na Gávea, além do ambiente digital. Então, mais um parceiro chegando ao Flamengo e mais dinheiro caindo na conta do Flamengo e mais um episódio daquela série. De onde vem a grana do Flamengo? A resposta está aí. Vamos falar agora do planejamento para 2026, que é o assunto principal desse vídeo aqui. Ontem, logo após a derrota do Flamengo para o PSG, o José Botto deu entrevista na Zona Mista, elogiou demais o Flamengo, disse que, entre aspas, a obrigação o Flamengo fez na temporada, que era disputar e ganhar os títulos de Campeonato Brasileiro e Libertadores, que sempre foi a prioridade da diretoria. O Flamengo não só disputou, como faturou os dois, e o que aconteceu no Mundial foi apenas um plus, e eu acho que o Flamengo foi muito bem. E aí o José Botto falou também sobre 2026, falou que agora vai tirar uns dias para descansar, ficar com a família em Portugal, mas ficará com o celular ligado o tempo todo na montagem do elenco para 2026. Ou seja, praticamente confirmando que fica no rubro-negro carioca na próxima temporada. Existia aí alguns rumores de que ele estaria na mira de grandes clubes europeus, mas o próprio BAP, presidente do Flamengo, já tinha dito que o negócio estava muito encaminhado para José Botto ficar, e pelo que o José Botto disse na Zona Mista, de fato ele vai ficar. Inclusive, nesse planejamento do Flamengo para 2026, sobre os jogadores emprestados. Vocês lembram do Peterson? O jogador estava emprestado ao Paysandu e tinha contrato com o Flamengo até o fim de 2027, mas o Flamengo chegou a um acordo para rescindir o contrato desse atleta. Carlinhos, o Flamengo também deseja a mesma coisa, o jogador que estava emprestado ao Vitória, o Vitória tentou devolver ao Flamengo aí durante a temporada, o Flamengo não quis, ele tem contrato até o fim de 2026 e o Flamengo vai tentar rescindir o contrato desse jogador. Lohan está emprestado ao Pisa da Itália até junho de 2026, o clube italiano será obrigado a comprá-lo caso o jovem participe de metade dos jogos do time na temporada e não caia para a segunda divisão. Vitor Hugo está emprestado ao Santos até julho de 2026. O contrato não tem opção de compra estabelecida no empréstimo, porém o time santista tem a prioridade, ou seja, se algum clube fizer proposta para comprar o Vitor Hugo, o Santos tem que ser consultado pelo Flamengo para saber se eles vão cobrir a oferta, mas até agora não tem nada para ele. E vou te falar, essa lista aí de jogadores emprestados, a gente pode ter mais novidades, porque tem muitos jogadores aí que não estão nos planejamentos para 2026, Michael, volante Alan, enfim, alguns jogadores que o Flamengo deseja negociar. O Vinha, muita gente diz, mas aí cada um com sua apuração, que o Flamengo quer negociar o Vinha, que está na lista. Pelo que eu sei, o Flamengo não quer. O Flamengo conta com o Vinha para 2026, quer fazer um trabalho especial na parte física desse atleta. Se o Vinha quiser sair e o empresário trouxer proposta e for bom para o Flamengo, aí é uma outra história. Mas o Flamengo não tem o desejo de negociar o Vinha, como tem o desejo de negociar Michael e o Alan, e como teve o desejo de negociar o Juninho, que está sendo vendido ao Pumas do México por 5 milhões de dólares. É uma história totalmente diferente. O Vinha hoje é a terceira opção? A gente nem precisa dizer, isso é óbvio. Tanto é que nem relacionado para o Mundial ele foi, nem viajou. Mas o Flamengo tem desejo de negociá-lo? Não, até porque o Alexandro está entrando no último ano de contrato dele, até dezembro de 2026. É um jogador que vai disputar a Copa do Mundo, não sabe o que o Alexandro vai querer da carreira dele pós-Copa do Mundo. A gente nunca sabe de nada. Então, enfim, o Flamengo tem o desejo de ficar com o Vinha, e aí, teoricamente, com essa incerteza do futuro do Alexandro em 2026, o Vinha é uma opção para o Felipe Luiz, é um jogador que a diretoria gosta bastante, porém, é aquilo, né? Se o jogador forçar, entre aspas, uma saída, é uma outra história, mas depende muito da proposta. O Flamengo não vai aceitar qualquer proposta, tem que ser uma proposta muito boa para a diretoria topar fazer negócio. Então o planejamento já começou, galera, página virada em 2025, foi um ano quase perfeito, eu não vou dizer perfeito porque o Flamengo não ganhou o Mundial, mas foi um ano mágico. Mágico, falei no meu vídeo anterior, vou repetir, um ano para o torcedor rubro-negro ter muito orgulho de falar. Daqui a alguns anos, cara, 2025 foi um ano maravilhoso,
maravilhoso em todos os sentidos. Parabéns a todos os envolvidos. Felipe Luiz, que vai renovar o contrato dele com o Flamengo em breve, fica no Flamengo por pelo menos... E, rapaz, bomba! David Ancelotti não é mais treinador do Botafogo. Olha aí, ó, saída do Botafogo. O Botafogo informa que David Ancelotti não é mais técnico da equipe principal. O preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luiz Tevené e André Mangan também estão de saída. A decisão foi tomada após reuniões nesta quarta-feira. Que isso, rapaz! Amigo, enquanto o Flamengo já começou muito bem o planejamento para 2026, o Botafogo, teoricamente, que é um clube que briga por títulos também em 2026, pelo menos vai estar na pré-Libertadores, já começa um ano sem técnico. Valeu, galera, tamo junto e fui! É isso aí, torcida do Mengão, e bora, pessoal, para mais uma notícia. Fla volta ao Rio com pendências sobre Felipe Luiz, Boto, Barca e reforços. O Flamengo embarcou às 4h30 da manhã, horário de Brasília, de volta ao Rio de Janeiro após ficar com o vice-campeonato da Copa Intercontinental em jogo emocionante contra o PSG. Enquanto os jogadores desfrutam de férias, a diretoria tem pendências a resolver com Felipe Luiz, com os atletas que estão para sair com seu importante dirigente José Boto. Diretor de futebol do rubro-negro, o português preferiu não confirmar sua permanência no clube. Ele tem contrato até o fim deste ano. Sobre o futuro, nos primeiros dias de 2026 eu estarei no Rio. Agora eu vou descansar. Todos nós precisamos descansar um pouco. Eu vou para Portugal amanhã descansar um pouquinho, sempre com o telefone ligado para continuarmos a trabalhar e reforçar essa equipe que é muito boa. O técnico Felipe Luiz, por sua vez, declarou que terá uma reunião com a diretoria hoje para conversar sobre uma possível renovação. Ele também preferiu não garantir que fica, ou apurou que ele irá passar uns dias de férias na Espanha, onde morou por 13 anos. Meu contrato acaba agora aqui, estamos em conversas para renovar. Todos sabem meu sonho de um dia voltar à Europa, estou me preparando para isso, mas neste momento minha realidade é o Flamengo. Eles dão a vida por mim, pelo meu clube. Sinto que sou eu em campo quando vejo a minha equipe. Vamos ter as conversas com o presidente, com o Boto, e vamos ver o que vai acontecer. No momento não tenho mais nada para falar. Eu amo o meu clube, amo estar aqui, espero que possa ficar aqui por muitos anos pela frente. O Flamengo já tem definido as suas prioridades no mercado para 2026, um goleiro, um zagueiro e atacantes. Pessoal, o Flamengo, né, a temporada do Flamengo não tem do que reclamar desta temporada do Flamengo. Venceu tudo que tinha para vencer, né? Infelizmente ficou ali com um gostinho de querer mais ali no título do Mundial, mas, cara, nada apaga essa temporada fantástica de Felipe Luiz e do Flamengo. É isso aí, torcedor flamenguista, agradeço a vocês pela companhia. Não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, valeu!